Muito bem, a gente volta com o terceiro e último bloco. O D'Artagnan vai se dirigir à torcida, mas primeiro, o Sidney disse que tem estado no Goytacás, tem visto o treinamento, né? Jogadas lá, que o Paulo Henrique, jogadas ensaiadas, treinadas e tal, naquele estilo mesmo do Paulo Henrique, e você disse que está gostando de ver o time, que parece que está muito bem entrosado. No apronto, inclusive, de terça-feira, ele colocou duas equipes distintas dentro do treinamento. A primeira, ele tirou o Gabriel, que jogou como titular lá, e o Anderson Gaúcho, e fez a entrada do Rodriguinho, que entrou muito bem, e o Anderson Canhoto, que é um jogador que a diretoria do Goytacás trouxe lá do futebol do Nordeste, se não me engano, o presidente pode me corrigir aqui, que atuou muito bem naquela função de armador que chega ali por detrás dos atacantes. E no segundo tempo ele inclusive tirou o Márcio Carioca, veio com pompa realmente de artilheiro, mas que andou, o treinador Paulo Henrique fez algumas experiências na equipe. Eu acredito até que ele não vai mexer muito, porque ele é um treinador que mantém uma certa coerência. Ele tirou o Edson também zagueiro na primeira parte do treinamento. Mas eu acredito que de mexidas aí, se for o caso ali, ele deve colocar o Rodriguinho, que é um jogador mais de velocidade, que joga aberto pela esquerda, o time precisa vencer. E o Anderson Canhoto, que não jogou a primeira partida, já está à disposição, deve entrar também no meio, provavelmente saindo aí o Gabriel, né, que fez essa função. Mas eu acredito que ele vai mexer pouco na equipe. Ele fez 2 treinamentos, o Paulo Henrique cobrou muito da equipe, determinação, e vamos ver aí a equipe que vai atuar hoje, como eu falei no início lá, né? Vamos ver a equipe que vai atuar hoje. Se é a equipe da Série B1, determinada, aguerrida, correndo, a melhor equipe do campeonato, ou se é a equipe que estreou aí mal na competição. Mas você imagina que o Paulo Henrique vai deixar o Luquinha no banco e colocar durante o decorrer do jogo? E o Galhardo começa jogando. Luquinha também saiu no treinamento no time de cima, mas eu acho que Luquinha é um jogador que Paulo Henrique tem como talismã, aquele jogador que entra para modificar a partida. Para dar uma velocidade, as jogadas em direção ao gol. E já pega o adversário cansado, né? No segundo tempo. Eu acho que o Luquinha é uma opção. Eu acho que ele ainda não está pronto para sair como titular. É uma opção boa, que no segundo tempo ele mexe, e o Goytacás venceu muitas partidas do ano passado, exatamente com a entrada do Luquinha, inclusive o gol do título, né? Esse meio que o D'Artagnan, que o Goytacás trouxe... Canhoto, né? Anderson Canhoto, né? Esse meia nós trouxemos na última semana, tivemos a sorte de encontrá-lo em São Paulo. Ele atuou por várias equipes de São Paulo e também pelo Nordeste. A última equipe que ele atuou foi o Rondonópolis, mas fez carreira na Ponte Preta, São Carlos, Inter de Limeira. É um jogador experiente, com 29 anos, vai ajudar muito a equipe no seu equilíbrio tático, né, o seu equilíbrio mental dentro do campo. E era um jogador que tinha necessidade pela ausência do Leandro Cruz. Para assumir, puxar para ele a responsabilidade. Isso. Então, esse jogador ele vai estrear hoje. É um novo incentivo à equipe no sentido de ter esse meio de ligação com o ataque. Evidentemente que vai somar muito, né, com relação à estreia dele hoje. E o Rodriguinho, que vai entrar jogando também, que é um atacante pela esquerda de velocidade, está muito bem fisicamente, e isso vai o Paulo Henrique aproveitar dessa condição de jogador para colocá-lo em jogo. Eu quero inclusive aproveitar aqui, eu passar a palavra ao presidente para que ele diga, porque esse problema, por exemplo, que surgiu, é bom que a torcida tenha conhecimento, porque eu acho que é uma questão de justiça, não é? A diretoria atual não tem culpa nenhuma do que está acontecendo com relação à verba que foi segura lá na federação. O D'Artagnan me disse que esteve no Rio, está dizendo para a gente aqui em off, que esteve no Rio de Janeiro, esteve com o presidente Rubens Lopes da federação, já acionou inclusive advogados e tudo mais, para tentar, né, uma solução, ou pelo menos amenizar esse problema, né, com relação ao futuro do time. E outra coisa, uma diretoria que durante o campeonato da Série B1 teve uma série de problemas. É atacante que estava aí, que é artilheiro, que foi embora, outro primeiro foi o Oliveira, depois foi o garoto,
Menino que veio lá do Rio de Janeiro, que foi pinçado lá no... Né? O centroavante. O centroavante. E quer dizer, e essas coisas todas, então, quer dizer, o problema agora é que ninguém esperava, não aconteceu, eu acho que com clube nenhum que está disputando essa seletiva, aconteceu com o Goytacás. Presidente. Na realidade é muito lamentável o que aconteceu. A diretoria tem conhecimento de algumas ações trabalhistas, não da nossa gestão, sim, bom que de gestões anteriores, e ações inclusive que correram à revelia, né, em alguma falha existencial dentro da administração do clube, e com isso essas penhoras foram cair junto à verba de televisão do clube, que nos trouxe uma preocupação muito grande, inclusive na continuidade do campeonato. Sim. Porque esse recurso seria o recurso de manutenção. O Goytacás, ele não tem um patrocinador master que realmente banque todo o seu futebol, banque toda a sua infraestrutura. Tem uns patrocinadores, e a gente tem até de agradecer de público a esses patrocinadores, que têm nos ajudado muito, mas não é suficiente para bancar esse elenco que aí está com 31 jogadores, um elenco que está se alimentando dentro do clube, foi montado um restaurante dentro do clube para fazer alimentação, moradia, transporte, tudo isso é incluído num organograma de despesa que evidentemente tem que ser cumprido. E nós não pudemos cumprir com o salário dos jogadores, tivemos de fazer uma ginástica tremenda para que a gente conseguisse pelo menos fazer o jogador passar o período de Natal e o final de ano com algum recurso. A diretoria conseguiu um recurso para efetuar 50% do pagamento deles, foi feito já esse pagamento, mas a preocupação é muito grande e é lamentável, entendeu, o que aconteceu com o Goytacás, mas infelizmente aconteceu e agora nós temos de buscar novas saídas para recuperar parte dessa verba. E está sendo feito. E quero deixar bem aqui, claro, as ações são de 2008, 2009, 2010, 2011, que não tem nada a ver com a diretoria atual, apesar da gente ter a responsabilidade, né, de responder à justiça, de estar sempre cuidando dos problemas que o Goytacás tem, mas isso não tem nada a ver. Nós estamos já há 3 anos praticamente, vamos fazer 3 anos agora no final desse ano, e não temos uma ação da nossa época, nem eu, nem o Carlos Barreto, nem muito menos a nossa diretoria. Então é bastante frisar isso, porque não é da agora, é de coisas anteriores, que realmente não resolveram e deixaram agora explodir na nossa mão e que a gente não tem nenhuma culpa, muito bem frisado por você. Mas vamos tentar, de uma forma ou de outra, resolver o caso, vamos cumprir com a determinação judicial e vamos tentar recuperar parte dessa verba para que a gente cumpra com os nossos compromissos. Muito bem, nós vamos encerrando o programa e não posso encerrar sem voltar a bater na mesma tecla. Por favor, você que é torcedor do Goytacás, você que não é torcedor do Goytacás, mas se quiser ir ao jogo logo mais, procure a secretaria do clube agora, procure uma banca de jornal e ali no menino ali, no Coliseu. Né, o Washington também lá. Também na padaria lá do padaria do nosso Jomar debaixo do clube. Tem ingresso, pode comprar o ingresso antecipadamente para evitar, inclusive, comprar ingresso de última hora ali na bilheteria, não é isso? Porque ali fica meio tumultuado. Muito tumultuado. E os torcedores se concentram no bar ali em frente, fazem aquele alvoroço, fica mais difícil. Olha aí, se Deus quiser, a gente vai voltar nos próximos programas, já falando que eu tenho quase certeza, de uma vitória do Goytacás logo mais. Mas para isso é preciso que a torcida chegue junto. Obrigado a você, D'Artagnan, obrigado, Cidinho. Obrigado. Amanhã a gente volta, um abraço a todos, tchau.